Nós vamos ler apenas o versículo 18, tá bom? Versículo 18 de Gênesis 35 diz assim. Vamos ler 17 e 18. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome, o nome do menino, de Benoni, mas o pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que está em Belém. Só até aqui, Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, abrimos os nossos corações, as nossas almas, abrimos, meu Deus, o nosso entendimento e te adoraremos com a nossa força. Para que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, nos dar direção, e assim como foi ministrado já nessa noite, que nós sejamos preparados para entrar em 23 com excelência, que nós sejamos preparados para findar este ano melhor do que todo ano que passamos até agora. E eu quero profetizar em o nome de Jesus, dentro dessa oração para o teu povo, meu Deus, declarando que todos viverão um tempo de milagres, um tempo de portas escancaradas, um tempo onde nós vamos colher onde nós não semeamos, um tempo, meu Deus, onde os céus abertos darão a sua chuva temporã, que são as primeiras chuvas, e a seródia, as últimas chuvas. Nós teremos as nossas conquistas e não seremos impedidos, porque a boa mão do Senhor é conosco e o Senhor nos abençoou para tal. Só quem crê e recebe essa oração, diga alguma coisa ao Senhor, se expresse diante dele, aplauda o nome dele, glorifique, exalte, faça alguma coisa aí. Só isso? Só isso, só isso. As mulheres, vai. Os homens adorem. Isso, todos juntos celebrem. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Nem todos sabem, mas essa personagem que eu li a vocês agora, que eu li para vocês, Raquel, ela era esposa de Jacó. Nessa altura, e no momento que eu faço essa leitura, Jacó já tinha 11 filhos. E precisava, ele queria, ele desejava o 12º filho, ele queria formar a sua equipe de 12. E ele queria aquele 12º filho, assim como também a sua esposa queria dar aquele filho ao seu marido. Por quê? Porque 10 dos filhos de Jacó era de sua irmã Léia. Ou melhor, 10 dos filhos de Jacó era da irmã da Raquel, a Léia ou Lia. E Raquel, na verdade, só tinha um filho até então, que era José. E ela desejava dar outro filho para o seu marido, porque o marido a amava, e ela também amava o seu esposo. Ela espera o filho, e assim como toda mulher grávida, ou quase toda pelo menos, anseia pelo momento em que vai segurar aquele bebê nos seus braços. Deseja ver a criança, projeta para o futuro dela, afinal de contas, o filho representava a esperança da família. Um pai que tivesse filhos homens, ele garantiria o nome e a perpetuação do nome da família. Por isso que até hoje em Israel, na cultura oriental, melhor dizendo, o filho homem, não que ele tenha mais valor do que a filha, mas o filho homem é a garantia da perpetuação do nome. Porque, por exemplo, eu tive 2 filhos, e o meu nome e meu sobrenome, o final é Castro. E o nome dos meus filhos são Castro e vai continuar sendo Castro. Quando os filhos deles nasceram, então os nomes dos filhos são Castro no final. Mas as minhas filhas, por exemplo, uma delas, a Cindy, que está aqui, a filha dela que nasceu agora já tem o sobrenome no final Abreu. E o filho dela provavelmente terá o sobrenome do marido dela e não o dela. E se ainda que, de repente, no cartório alguém queira mudar aquilo, no mundo espiritual isso não é mudado. A perpetuação do nome e da dinastia da família, do clã familiar, da descendência, se dá pelo nome do moço, do homem.
E agora, Raquel está grávida de um menino. Só que ela chega em trabalhos de parto e a Bíblia vai dizer que ela está agora com dores, com dificuldades. O parto dela deu trabalho. E o trabalho do parto, na Bíblia não descreve quantas horas ela sofreu para que aquele menino pudesse nascer, mas as suas forças se foram. E aqui algumas mães sabem como isso funciona, porque ficaram em trabalho de parto por 8 horas, por 10 horas, por 12 horas. A do Léo foi quantas horas, Léo? Faz várias horas, mas foi quase 15 horas. Eu me lembro, a gente começou a acompanhar, foi um monte de hora. E aí, irmãos, muitas horas de trabalho, mas hoje tem todo um amparato hospitalar para dar uma assistência. Naquela época, tinha uma parteira. E a parteira estava de frente para ela, dizendo assim, olha, não tenha medo, porque o menino que você carrega no seu ventre também vai nascer. Ou seja, já nasceu José e agora esse moço vai nascer também. E aquela mulher continuou em trabalho de parto, mas a Bíblia diz no versículo 18 que aconteceu que saindo-lhe a alma, porque ela morreu, ela estava já desfalecendo. Antes de ela morrer, ela dá um nome para o menino. E ela diz o nome, que aquele menino, ela olha para a parteira quando ela já está, sabe, morrendo de fato, sofrendo ali, e ao ponto de morte, a Bíblia diz que ela chegou à morte, e ela dá um nome dizendo, é Benoni, que significa filho da dor, filho da aflição. Mas quando Jacó escuta aquilo, ele interfere. Ele diz, não será Benoni, o nome do moço será Benjamim, que significa filho da mão direita, ou significa filho próspero, ou significa filho da bênção, porque para abençoar alguém era com a mão direita que se abençoava. Ele está dizendo assim, ó, você é filho da minha mão direita, você nasce com a minha bênção em nome de Jesus. Quando nós olhamos o Benoni e o Benjamim, que é o mesmo moço, quando a mãe declara ali na sua morte, e o próximo versículo 19 diz, assim morreu Raquel e foi sepultada a caminho de Efratá ou Efrata. E agora ela morre de fato. E Jacó está com uma criança nos seus braços. A parteira escutou o nome, filho da dor, filho da aflição, filho do sofrimento. Mas ouviu também que o último decreto anularia o primeiro. E o último decreto sobre a vida do menino foi, o nome dele não será Benoni, que será filho da minha mão direita, que será filho da promessa, que será próspero, que será abençoado, os céus estarão abertos sobre ele, ele vai viver extraordinariamente bem. E eu quero já declarar e profetizar sobre a sua vida que o último decreto anula os decretos anteriores. Repita comigo assim, o último decreto anula o primeiro. Então, se você já recebeu decretos dos seus pais e eles não tiveram culpa, irmãos, eles simplesmente não conheciam o Deus que você conhece. Mas se você já recebeu decretos, por exemplo, onde você coloca a sua mão quebra, tudo que você faz dá errado. Olha aí, o teu irmão é muito melhor do que você, porque as coisas que você faz não dão certo. Hoje eu vou lançar um outro decreto sobre a sua vida e vou anular tudo que foi falado sobre você. E o decreto é, você é filho da promessa de Deus, você é filho da bênção de Deus. Você é, aleluia, uma promessa para essa geração. Tem alguém aqui que recebe, pelo amor de Deus, reaja. Só que agora, eu quero trazer para vocês uma outra revelação, ou uma revelação dentro dessa palavra, que é, Benoni e Benjamim são duas naturezas que habitam em nós. Raquel era símbolo de uma igreja que estava morrendo. E se nós observarmos o retrato da igreja, não a igreja que o Senhor virá buscar, mas a igreja que você conhece, a igreja que você assiste na televisão, a igreja que você ouve falar, ou a igreja que mora perto da sua casa porque você tem algum vizinho que é representante de alguma igreja e que de repente você escuta assim, para ser crente igual aquele ali, eu prefiro não ser. É uma igreja que está morrendo, é uma igreja que está acabando com a própria integridade que o Senhor projetou para a igreja. E aqui nós vamos ver
que quando essa mulher ela profere uma palavra que seria uma palavra que acompanharia esse menino por resto da vida, você é filho da dor. Ou seja, você provoca dor, você provoca aflição. Onde você chegar, você não prosperará, porque as coisas para você serão mais difíceis. E assim como eu sofri no parto, você vai sofrer o restante da sua vida. Essas duas naturezas, tanto a de Benoni quanto a de Benjamim, ela habita em nós. Qual é a natureza do Benoni? A natureza dos homens antes de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Naturezas de homens e mulheres que sofreram, que passaram por dificuldades, que fizeram pessoas sofrerem, que machucaram muito e também foram machucados porque, enfim, sofreram. Tiveram momentos complicados na sua vida, mas também complicaram a vida de outros. E aí nós chegamos em Jesus. E a grande verdade é que se nós chegamos em Jesus é porque alguma coisa na nossa vida não deu certo, irmãos. Porque se tudo estivesse dando certo, tudo estivesse dando bom, você não estaria aqui. Você talvez estaria vindo do Catar agora, porque a Copa do Mundo acabou e você assistiu o último jogo da Copa, não está nem aí para Deus e nem para ninguém. Mas quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas não saem como o projeto que nós tínhamos, então nós decidimos por Jesus, e Jesus então nos dá uma nova natureza, que é a natureza de Benjamim. E essa natureza de Benoni, que é a natureza do sofrimento, da dor, da angústia, vai ficar lutando sempre para voltar à cena, para voltar à tona, quando o Benjamim já está aí, já nasceu. O Benjamim já está vivendo dentro de mim e de você. Essa natureza do homem abençoado, do próspero, sabe, da pessoa que ficou debaixo da mão direita da bênção do Senhor, a Bíblia diz, já está aqui. Só que o Benoni, que ainda quer causar dor, que ainda quer viver uma vida de dificuldade, teima em ficar vivo. Quando nós falamos dessas duas naturezas, nós vamos lembrar que Jacó, que era o pai de Benjamim, também vai passar por um processo muito semelhante. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 25, abra aí por favor, Gênesis 25, versículos do 22 ao 26, vai dizer assim, ó. Olha só, vamos iniciar no 21. Isaac orou intensamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as orações de Isaac, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse no versículo 23, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Ele era peludo. Por isso, chamaram o seu nome Esaú, que significa peludo. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Era Isaac da idade de 70 anos quando os gerou. Olha só, queridos. Rebeca agora engravida. E ela está grávida de gêmeos. Só que a Bíblia diz que os 2 lutavam dentro do ventre dela. Imagina, irmão. No ventre os gêmeos já não tinham muita afinidade um com o outro para repartir o mesmo espaço. E aí ela foi perguntar ao Senhor o que estava acontecendo, por que os 2 brigavam tanto dentro do ventre dela. E o Senhor disse para ela, 2 nações há no teu ventre, mas o maior servirá ao menor. Ele está dizendo assim, ó, o mais velho vai servir ao mais moço. E então nasceram Esaú e nasceu Jacó. Jacó porque significa enganador. Esaú porque significa peludo. Peludo, ele era totalmente cheio de pelo. A Bíblia diz que ele era completamente coberto de pelos, e então chamaram o menino de Esaú.
Agora nasce Jacó, porque nasceu agarrado no calcanhar. E aí vai falar no livro de Oséias que ele nasceu agarrado no calcanhar porque ele estava tentando passar na frente do seu irmão. Deus diz que 2 nações haviam no seu ventre, 2 gerações, 2 povos, 2 naturezas. A natureza de Esaú sem Jesus. É a natureza do homem nascido do papai e da mamãe. É a natureza da pessoa nascida da carne, cheio dos seus delitos, cheio das suas ideias, dos seus planos. E a natureza de Jacó é a natureza que vai ser o homem nascido de Jesus. Porque a Bíblia fala que o nascido da carne é carne, mas o nascido do espírito é espírito. Lembra da conversa de Nicodemos com Jesus? Nicodemos chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer para ele assim: olha, necessário vos é nascer de novo. E ele fala: como posso eu nascer de novo, porventura, sendo velho? Eu voltaria ao ventre da minha mãe? Ele diz: não, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Jesus está dizendo para que ele pudesse nascer do Espírito, para que ele pudesse nascer em Cristo. Irmãos, quando você aceitou a Jesus, um novo nascimento iniciou em você. Diga assim comigo: eu tenho 2 naturezas. Eu tive 2 nascimentos. Um quando eu nasci de fato, e outro quando eu nasci em Jesus. Irmãos, essa natureza nascida em Cristo, quando você disse sim ao Senhor, é a natureza que está lutando contra a sua natureza que nasceu do seu pai e da sua mãe, que está tentando passar à frente dessa natureza, que está tentando dizer para você que ele vai governar sobre a sua vida. E como há uma profecia, uma promessa do Senhor dizendo: o mais forte ou o mais velho, o mais antigo, servirá ao mais fraco, ao mais novo. Irmãos, o Senhor está dizendo o mais fraco não, porque não é mais fraca essa nova natureza. Ele vai dizer assim: o maior servirá ao menor, ou seja, o menor por ter nascido depois. O mais novo por ter nascido depois. Está todo mundo comigo, amém ou não? Estou dando nó no seu cérebro ou não? Você nasceu em Jesus. Essa é uma nova natureza. E essa nova natureza está querendo governar a sua vida. E ela vai conseguir, em o nome de Jesus. Porque há uma promessa de Deus que há aleluia, o mais velho, que era você nascido do seu pai e da sua mãe, será governado pelo mais novo, que é você nascido de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Você nascido de Jesus terá o governo sobre a sua carne. Irmãos, tanto que quando Esaú, ele vende a sua primogenitura, agora Jacó recebe a bênção da primogenitura, porque Esaú trocou por um prato de lentilha, e você lembra a história. E ele recebe a bênção do pai dele. O pai dele o abençoou, dizendo: eu te abençoo com a bênção da primogenitura. Quando Esaú entra na presença do pai, o pai diz: o que você veio fazer aqui? Eu sou Esaú, vim buscar minha bênção. Eu já abençoei, é uma bênção só. Já abençoei e era teu irmão. E ele fica bravo e agora ele quer matar Jacó. E Esaú tem o nome mudado lá na frente para Edom. E Edom é Adão, que significa vermelho. E assim como Adão caiu no Éden, Esaú caiu na primogenitura. Assim como nós tínhamos direitos como seres humanos, mas caiu o nosso direito para que os direitos de Jesus reinassem sobre a nossa vida. Nós perdemos o direito de ter vontade própria, de fazer o que queremos da nossa vida. A Bíblia diz que os nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Glória ao Senhor. Diga-se comigo: a minha nova natureza é guiado por Cristo. Pois bem, irmãos, mas a velha natureza não é guiada por Cristo. A velha natureza você faz ou fazia o que você queria. Na velha natureza nós somos explosivos. Na velha natureza nós somos frágeis, depressivos. Nós vivemos oprimidos.
vivemos ansiosos, tudo isso é fruto da velha natureza. Só que a boa notícia e profecia para você é: a sua nova natureza vai governar sobre a velha em nome do Senhor Jesus. Você em Cristo será muito mais forte do que você, nascido do seu pai e da sua mãe. Você já lutou com todas as suas forças e não conseguiu alcançar os seus objetivos. Agora, em o nome de Jesus, lute pelo braço do Senhor. Lute no nome do Senhor. Vá à sua frente, porque o Senhor te mandou. Em o nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso te abençoará pela frente e por detrás, em nome de Jesus. Só quem recebe, aplauda o Senhor bem forte. Benoni, filho da dor, filho da aflição, filho da angústia. Parece que Deus está falando ao seu coração. Parece que você nasceu para viver dores e angústias e sofrimentos. Parece que Benoni é o seu nome. Porque as coisas não saem como você queria. Porque você vive frustrado e parece que nasceu para sofrer. Mas aí vem o último decreto e diz: Benoni não será o seu nome nome será abençoado, próspero, bendito do Senhor, fortalecido na glória e no Espírito Santo, preparado para vencer em nome de Jesus, curado, liberto em o nome do Senhor Jesus. Já era para você ter dado uns brados de glória aí. Curado, liberto, próspero, abençoado. Você será alguém extraordinário na terra. Pode aplaudir. E talvez você já tenha sido chamado de retardado, de problemático, insuportável. E tudo que foi fazendo e até hoje, tudo que projeta, dá errado. Mas a promessa se cumpre hoje em o nome de Jesus. A sua natureza em Cristo vai reinar e dominar sobre a sua velha natureza. E eu profetizo que a dor acaba hoje em nome de Jesus. Que a dor acabou para todos os Benones. Não há Benoni nesse lugar. Não há filhos da dor neste lugar. Só há filhos da promessa aqui. Se você recebe, pelo amor de Deus, diga alguma coisa. E alguém vem para mim e diz assim: apóstolo, mas o meu avô sofreu. Foi difícil para ele. O meu pai, olha, criou a gente com muita dificuldade. Minha mãe chorou demais. Então, essa é a nossa sina. É karma. Eu digo para você como profeta, karma aí. Não é bem assim. Existem 2 momentos na sua história. Um momento era antes de Jesus. E outro momento é depois de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. O poder de um rei é conhecido pela qualidade de vida que ele dá aos seus súditos. Tem gente que está olhando para você e esperando que você prospere. Sabe por quê? Porque dirão assim, ó. Também, ele vai para a igreja, ele está em Jesus, ele é de Deus. Mas tem gente olhando para você e dizendo assim, ó, não é da igreja? Não acredita em Deus? Então por que as coisas não dão certo para ela? Pois bem, era tudo uma questão de fé e identidade. Você não sabia que tinha o direito de viver a prosperidade do Senhor. Mas assim como diz a palavra do Senhor, que o menor reinaria e governaria sobre o maior, você que aceitou a Jesus há pouco tempo, irmão, quem já nasceu no Evangelho,
tem a bênção do Senhor para prosperar e os Benones não têm direito de aparecer. Mas quem não nasceu no Evangelho e viveu anos aí afastado de Jesus, você nasceu depois e essa sua nova natureza, seu novo nascimento está garantindo para você um futuro muito melhor do que o seu passado. Vou repetir para que você dê um glória a Deus mais enérgico. O teu futuro será melhor do que o seu passado. Aplauda ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.